Já que vamos ao final ter um tempo de oração, eu pensei, por que não falar sobre oração? Então, vou usar um dos textos bíblicos que eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque gosto muito do apóstolo Paulo, sobre oração. Então, peço que você pegue comigo a sua Bíblia e abra em 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 3. Paulo escrevendo ao seu filho na fé e discípulo Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 ao 3, e ficaremos aqui, nesse texto. A versão que eu vou ler é a NVI. 1 Timóteo 2, 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor. Até aqui. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse momento. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E foi da Tua vontade, Pai, que nesta manhã que assim fosse. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, nos conduza, que o Senhor, Deus, faça o que sempre faz por meio da Tua palavra, Deus, porque não é quem comunica, Senhor, mas a Tua palavra que tem esse poder. Então, hoje, Deus, com a Tua palavra aberta, que ela faça, Deus, o que sempre faz, que ela nos acrescente, que ela nos traga olhos abertos, arrependimento, edificação, transformação, Deus, para a Tua glória. É assim que pedimos, oramos, no nome de Jesus, e todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero hoje pegar esse texto e só saltar o que praticamente está explícito no texto e, claro, como eu sempre digo, trazer algumas coisas implícitas para que nós possamos assim ter o melhor entendimento. Então, 4 coisas, não tem telão hoje, não tem slide, porque não tive tempo de fazer isso, mas se quiser, tome nota do que é preciso. O tema de hoje é o poder universal da oração. Podemos ver aqui no texto do apóstolo Paulo que ele ensina, ou pede, ou roga a Timóteo sobre oração, súplica, ação de graças, e ele faz assim uma ideia da onde a oração deve ir, o que ela deve atingir. O que ele vai usar é a todos os homens, os reis, e no caso estende muito mais em relação à igreja que congrega, a família que participa. A oração não está restrita, sabe, a paredes e de forma geográfica. A oração tem um poder universal. E o título está baseado no que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. 4 coisas. Primeira delas, o apóstolo Paulo fala sobre a primazia da oração. Não está no telão. A primazia da oração. Versículo 1, que nós lemos, vai dizer assim: antes de tudo, recomendo que se façam orações, súplicas e ações de graças. E aqui o apóstolo Paulo colocando a oração no lugar que ela deve estar, lugar de primazia. Antes de tudo, façam-se orações. Mas aqui eu quero ressaltar que a ideia do apóstolo Paulo, e aqui os verbos usados, esse antes de tudo no grego, que é próton, panton, é uma ideia de primazia, não de tempo, mas de importância. O antes de tudo não quer dizer comece orando antes de. Esse antes de tudo não quer dizer antes de começar o louvor no culto, faça uma oração, porque deve vir primeiro. Aqui a primazia de importância não é o tempo de ser feito antes ou depois, mas fala sobre a primazia da importância, que isso é importante, ou seja, não é o lugar que ela ocupa, se é antes ou depois de comer, de almoçar, por exemplo. Vamos orar antes de almoçar, é importante. Mas aqui é a primazia não de tempo, mas a primazia de importância. Ou seja, a oração não deve ter um lugar no culto. A oração deve ser vital para que o culto aconteça. A questão não é se oramos antes ou depois da palavra. A questão é a vitalidade da oração no culto, na vida, na família, na história. Antes de tudo é mais importante do que o restante,
deve estar a oração. Mais importante do que aquilo que julgamos importante, segundo o mundo do século, é a oração. Antes de tudo, quer dizer esta importância. Os próprios apóstolos vão falar sobre isso, ou se comportar assim, eu não vou ler, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, antes da instituição, ou durante a instituição dos diáconos da igreja primitiva, os apóstolos vão dizer assim: olha, irmãos, vamos levantar homens de bom caráter, cheios do Espírito Santo, para que conduzam as coisas da igreja, do órfão e da viúva, das necessidades. E os apóstolos dizem: porque a nós, quanto a nós, que nós consideremos, que nós nos separemos, que nós nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos não só dizem, mas se comportam dizendo: a oração tem importância não temporal ou de lugar, mas tem a primazia. Ela é vital para a vida, é vital para o culto, é vital para a alma, é vital para a mente. Por isso que sempre dizemos: não faça uma leitura bíblica sem antes ou depois passar pela oração. Não levante da leitura bíblica sem fazer uma oração. Leia a palavra, então ore. Ore para que Deus abra os seus olhos enquanto lê, e ao acabar de ler, feche a Bíblia e antes de levantar do sofá, da cama, da cadeira, do chão onde você estiver, ore e diga: a Deus, obrigado pela tua palavra, agora tendo o conhecimento que o Senhor me deu, pelo teu Espírito, que o Senhor me ajude a colocar em prática tudo o que eu li, o que eu vi, o que ouvi. A primazia da oração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e ações de graças. Segunda coisa, o apóstolo Paulo, a intenção do texto dele não é explicar o que é oração. A intenção de Paulo a Timóteo não é dar uma aula de como oração deve ser feita, como se comporta. A ideia do apóstolo Paulo é a oração, a importância dela. Mas acaba que ele nos dá um precioso material sobre a variedade de orações. Está no texto bem explícito. Então a segunda coisa da manhã é a variedade da oração. Olha o versículo 2 aí, a parte B. Versículo 1, a parte B ainda. Ante tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. O apóstolo Paulo nos deixa aqui um material de variedade de oração: súplica, oração, intercessão e ações de graças. Então vamos às 4 formas de oração. Primeiro, que se façam súplicas. Súplica é essa apresentação a Deus de um pedido, de uma necessidade. É de fato o verbo suplicar. É pedir alguma coisa, é rogar alguma coisa, é se colocar na postura de necessitado. E geralmente só fazemos isso, só nos colocamos nessa postura diante de pessoas que sabemos que podem nos socorrer. Eu não vou ao mecânico quando eu, por exemplo, corto meu dedo. Eu corro para o hospital. Eu não peço, é claro que é aqueles momentos, momentos que são incomuns, que não sabemos a quem pedir ajuda, e batemos na porta do vizinho, e nós gritamos: help me, socorro, me ajudem. Mas geralmente, via de regra, nós pedimos súplicas àqueles que nós sabemos que podem nos ajudar. Então Paulo diz: antes de tudo, valorizem, deem importância à oração de súplica. Entre linhas, isso não quer dizer simplesmente que façamos isso quando nós estivermos desempregados, estivermos sem dinheiro ou enfermos. Aqui a ideia é de que reconheça na sua oração que deve haver súplica. Toda oração deve conter súplica. Mas pastor, eu estou bem empregado, na verdade eu sou rico, e tenho muita saúde, então existe oração de súplica? Claro que não. A ideia é que não é apenas necessidade física, ou de saúde, ou familiar, ou nos campos que nos cercam. Nossa oração deve conter a ideia, a realidade, a consciência de quem nós somos. Nós somos necessitados. Nós somos carentes. Nós carecemos e necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos que alguém, o nosso Deus, nos conduza, nos dirija, nos guarde. Nós não somos suficientes em nós mesmos.
Ele diz: façam orações de súplica. Súplica é apresentar um pedido como quem tem necessidade. O verbo grego aqui é o verbo deesis, que é alguém necessitado. Então Paulo diz: quando você for orar, se coloque no lugar do quanto você necessita desse Deus. E abra aqui um parênteses, que já vou chegar lá, que é a oração de intercessão. O quanto nós temos que ter, enquanto nós suplicamos a Deus, nos lembrarmos do nosso próximo, nos lembrarmos daqueles que estão sofrendo em suas necessidades. A oração, Paulo diz que a oração, ele diz: antes de tudo, façam orações de súplicas. A oração, Paulo diz, ela começa com esse sentimento de total dependência de Deus. A oração deve começar no lugar do reconhecimento, aonde há ali um relacionamento, um diálogo entre dois seres, um ser humano insuficiente diante de um Deus divino que é suficiente. A oração não é uma conversa de dois iguais. A oração não é um diálogo de dois seres iguais. A oração é um diálogo de um filho para com o pai. A oração é um diálogo de um homem pecador, insuficiente, a um Deus poderoso, suficiente. Façam súplicas, reconheçam a sua necessidade, a sua dependência de Deus. A segunda coisa que Paulo diz que deve caber na oração é a própria oração. Façam súplicas e orações. Percebe que ele não diz: façam súplicas, intercessões e ações de graça, e isso é oração. Não, súplica é uma coisa, oração é uma coisa, intercessão é uma coisa, ações de graças é uma coisa. Se súplica é essa carência, essa consciência de necessitados que nós somos, esse sentimento de dependência de Deus, a oração está mais movido nesse movimento da alma em direção a Deus, em ato de adoração. Súplica, eu rogo, eu peço, eu preciso, careço, sou dependente. Oração é você ter um tempo de adoração. Eu separei aqui para nós falarmos o que seria, para não ficar na nuvem, não ficar voando, o que seria essa adoração. Quando nós oramos, há pelo menos duas coisas importantes que chamamos de nós termos um tempo de adoração ao Senhor. A primeira delas é nós exaltarmos a excelência dos atributos de Deus, o que falamos na teologia básica. Atributos de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que são atributos? É quem Deus é. A oração, configura-se oração, o tempo de você parar e você elevar a excelência dos atributos de Deus, que são a sua santidade. Ele é excelentemente santo. A sua bondade. Deus tem excelência em ser bom. A sua misericórdia. Deus é excelente em ser misericordioso. A sua fidelidade, atributos de Deus. Quem Ele é santo, é justo, misericordioso, é fiel, é bom. Atributos de Deus. Esses são atributos comunicáveis, aqueles que nós experimentamos. Nós temos um tempo de oração que adora a Deus, que exalta a Deus, é nós exaltarmos a excelência de quem Ele é orarmos e além de dizermos: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. Deus, eu não existo sem o Senhor. Deus, eu careço de Ti para existir. Sem o Senhor eu não existo, eu coexisto, eu simplesmente não vivo. A súplica é isso, é dizer: Deus, careço do Senhor em minha mente e meu coração. Deus, a crise que eu enfrento, a dificuldade que eu vivo, as emoções que eu estou sentindo, Deus, a realidade financeira do mundo, Pai. Senhor, eu necessito do Senhor. A vacina vai nos ajudar em muito. Louvado seja Deus pela ciência, pela medicina e pela vacina. Mas a vacina vai parar em um momento. A vacina pode, por exemplo, restaurar a minha saúde, ou me imunizar, ou evitar que eu tenha esse vírus, ou enfraquecer o vírus. Mas há outras questões emocionais, psicológicas, familiares. Deus, eu careço, é súplica, dependo do Senhor. A oração é: Deus, como eu te louvo pela Tua bondade. Ah, Deus, Senhor é bom.
Deus, como eu, Deus, sou grato pela excelência da sua fidelidade. Quantos aqui comigo pode dizer que amam essa fidelidade e bondade de Deus? Levante a mão comigo nesta manhã. Isso é oração. Não é pedir, levantar e ir embora. É você exaltar a excelência dos atributos de Deus. Primeira coisa. E a segunda coisa da oração é você rogar pela misericórdia dele. A oração, adoração em oração é dizer: Deus, eu te louvo pela excelência da tua fidelidade. Deus, ninguém é tão fiel como o Senhor. Imagina um pai, eu sou pai. Qual pai não ama ouvir isso dos seus filhos? Poxa, pai, vou dizer uma coisa para o senhor. O Senhor tem sido bom para mim. Olha, pai, é um filho falando para o pai. Aí é físico, humano. Poxa, pai, eu não tenho encontrado ninguém que demonstre maior amor por mim do que o Senhor. Imagine Deus, onde nós temos a liberdade de dizer: Deus, hoje eu peço, eu suplico, mas Deus, agora eu paro, eu gasto um tempo para exaltar a excelência de quem o Senhor é. Deus, como o Senhor é santo. Deus, como ama a sua bondade. Olha, Deus, como amo a sua fidelidade. Não há ninguém mais fiel que o Senhor. É o que Paulo diz. Façam orações de súplicas e orações. E oração, então, é exaltar atributos de Deus e rogar pela sua misericórdia. Deus, o Senhor é misericordioso. Deus, dá-me a tua misericórdia. Deus, eu rogo. Estamos lá embaixo conversando sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 19 em diante. Eu hoje pela manhã peço se há algum jovem aqui nesta manhã que foi para a sala, porque eu daria aula nesta manhã. E eu falei: peça que alguém tome os meus alunos, porque eu vou ter que separar um texto para pregar hoje pela manhã. Mas o que eu falaria nesta manhã hoje seria uma abertura sobre esse fruto do Espírito, seus 9 gomos. Bondade, longanimidade, começa com amor, mansidão, domínio próprio. A oração é nós exaltarmos a excelência dos atributos de Deus, quem Ele é, e nós rogarmos pela sua misericórdia e pelos seus dons. É dizer: Deus, dá misericórdia. Deus, dá-me este amor que o Senhor tem, e é tão fiel, e é tão bom. Deus, dá isso a mim. É rogar a Deus pelos dons. É rogar a Deus pela maturidade, o crescimento espiritual, para sermos neste mundo aquilo que Deus separou, que nós fôssemos na sociedade. Isso é oração. Súplica é esse sentimento de necessidade, de insuficiência. Oração é uma alma debruçada, quebrantada à excelência de quem Deus é e rogando pela sua misericórdia. Terceiro, súplicas, orações e intercessões. A súplica é um sentimento. A súplica é um sentimento de insuficiência, de dependência. A oração é uma alma envolvida em adorar e exaltar. A intercessão é um compromisso de súplica em favor de alguém ou de alguma coisa, uma pessoa ou uma coisa. Isso é intercessão. Então Paulo diz: tenho como a primazia, ante de tudo, não lugar no seu dia, mas o de maior importância, se colocar num sentimento de dependência, se colocar no lugar de exaltação de quem Deus é e rogar pelos seus frutos, pela sua misericórdia, e gastar um tempo se lembrando de alguém ou de algo que carece da ajuda divina. Ore por eles. Ore por aquilo. Interceda. O verbo grego nesse texto é o verbo enteusis, que quer dizer entrar na presença de um rei para suplicar por alguém. Naquela época não nos é muito comum nos dias de hoje, mas naquela época era um governo monárquico, era um reinado. Por exemplo, Roma governava sobre os judeus. E Paulo diz: olha, que vocês devem na oração também suplicar por alguém, interceder. Aqui, o verbo original, a intenção primeira do texto, a ideia da intercessão bíblica é você se colocar por alguém diante de um rei para pedir por esta pessoa. Por quê? Na época monárquica, alguns países que ainda têm a monarquia, o rei é a pessoa de maior autoridade, o que não acontece na democracia. Por exemplo, entendemos, quem tem a maior autoridade na democracia? O povo. Por isso existem eleições e o voto. O povo, na democracia, são aqueles que detêm o poder, ou pelo menos deveriam. Agora, numa monarquia, quem tem maior autoridade é o rei.
nesse caso da Inglaterra, é a rainha. Então, a intenção bíblica de Paulo, de intercessão, o que significa é você ir à pessoa de maior autoridade, numa monarquia que é o rei, e rogar por alguém. E Paulo diz, não só tem o sentimento de dependência de Deus, sua pessoal, não só exalte quem Deus é em seus atributos, mas ali de joelhos, diante do grande Rei da Glória, se lembre de alguém, peça por alguém, alguém que não conhece esse rei, que é muito maior do que a Elizabeth ou outros que possam existir. Se lembre de alguém, rogue por alguém, peça por alguém. Façam orações de súplicas, orações que é exaltação e exaltação, façam intercessões e quarto e último, tenha um tempo de ações de graças. É um tempo de você agradecer. Adoração é exaltar a excelência de quem Deus é. A gratidão é você se lembrar e agradecer por aquilo que Deus tem sido, que Deus tem feito, que Deus já fez na sua vida, mesmo ainda não tendo feito, mesmo ainda não aparecendo, mesmo ainda não em evidência, mesmo ainda você não recebendo. Paulo diz, suplique, exalte-o, se lembre de alguém, mas não se levante a dizer, Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Porque a súplica nos lembra o que nos falta. A oração enaltece quem Deus é. A intercessão nos traz empatia do próximo, ou para o próximo. E ações de graça nos lembra tudo que Deus já fez na nossa vida até hoje. Quantos aqui hoje teriam história para contar do que Deus já fez na sua vida? Levante a mão comigo. Eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu tenho muita coisa para pedir ainda. Eu tenho muita súplica ainda. Mas eu tenho muita ação de graça. Não se levante da sua oração apenas pedindo, ou dizendo, o Senhor é boníssimo. Olha, Deus, não há ninguém mais fiel como o Senhor. Mas assim, se esquecendo de tudo que Deus já fez na sua vida. O nome disso, de quem esquece o que recebeu, o nome é ingratidão. Paulo diz, sejam gratos. Nesse texto, a palavra no original grego é a palavra eucaristia. É agradecê-lo por aquilo que ele já fez na sua vida. Paulo diz, antes de tudo, ou seja, não é uma questão de tempo, mas de prioridade. Não é que momento isso ocupa, mas o lugar que isso ocupa na prateleira, na lista de prioridades da sua vida. Paulo diz, súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Essas são as variedades de oração. Claro que haverá um tempo de oração de maior súplica. Haverá um tempo de oração de maior gratidão. Sim ou não, gente? Haverá um tempo que você se derramará diante do Senhor e a súplica será mais evidente. Senhor, estou desesperado. Senhor, eu não sei o que fazer. Deus, não sei a quem ir. Não sei para onde ir. Deus, tentei, mas não parece não haver solução. O advogado falou que não tem jeito. O médico falou que não tem jeito. O meu amigo falou que não tem jeito. A ciência falou que não tem jeito. Mas Deus, eu suplico ao Senhor. Necessito do Senhor. Haverá um tempo de maior súplica, mas também é uma via de mão dupla. Aqueles que, enquanto semeia, vão chorando. Aqueles que choram enquanto semeiam, que eles farão, voltarão com júbilo, com alegria. Haverá um tempo na oração de maior súplica, mas eu creio pela fé que haverá um tempo de retorno, de menor súplica e de maior ações de graça. Deus, muito obrigado, porque o Senhor foi fiel. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida quando eu precisei do Senhor. A oração contém esses componentes, essa variedade, e pode estar mais impregnada de uma variedade ou de outra. A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala, a primeira coisa que ele fala é sobre a primazia da oração, a segunda, a verdade da oração, é a terceira, ele fala sobre o alcance da oração, que é o tema de hoje,
o poder universal da oração, o alcance da oração. Olha o versículo 2, a parte C do versículo 1 e versículo 2. Façam essas orações de súplica, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. O que Paulo diz a oração transpõe barreiras. A oração vai aonde você geograficamente, fisicamente não pode ir. A oração não está restrita à sua família, à sua comunidade de fé, ao seu bairro. A oração transpõe barreiras. E Paulo vai dizer nesse texto aqui 3 alcances da oração. 3 níveis que a oração pode e deve chegar. Primeiro nível, faça oração por todos os homens. Todos os homens. Isso quer dizer que nenhuma pessoa está fora do alcance e da esfera da oração. Alguém diga, aquele nem adianta orar. Aquele nem oração, nem descarrego dá jeito. Aquele ali, caso perdido. Paulo diz, não há nenhum homem sequer, não sexo, mas criação à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhum ser humano, indivíduo, que está fora do alcance da oração. Faça oração por todas as pessoas. Todas. Isso inclui salvos e não salvos. Isso inclui cristãos e não cristãos. Isso inclui brancos e negros. Isso inclui héteros e não héteros. Isso inclui direitas e esquerdas políticas. Isso inclui qualquer pensamento filosófico, qualquer pensamento cultural, qualquer ideologia. Façam oração por todos os homens. A oração não respeita barreiras, ela não tem limites. Você pode orar por alguém que o médico, que a cultura, que o marido, que o pai, que a ciência já disse, caso perdido. Apague a luz, feche a porta e vá embora e deixa ele viver por sua própria conta. Às vezes não conseguimos ajudar fisicamente, geograficamente, encaminhar junto, fica quase impossível, porque a pessoa não quer. Se 2 não estiverem em acordo, impossível é a caminhada. Abraão e Ló que digam isso. Mas ao sairmos e batermos a porta, nos resta uma coisa: oração por todos os homens. Orar por todos os homens. Paulo diz que 3 alcances da oração. Primeira, por todos os homens. Segunda, por todos os homens e pelos reis. Quem são os reis? São os principais governantes e autoridades da nossa vida. Não temos reis hoje. Temos presidente, governadores, prefeitos. Mas, pastor, esse tipo de gente não merece nem oração. Mas vou lembrar você, quando Paulo fala a Timóteo, quem está no governo de Roma? Quando Paulo escreve a Timóteo, quem está governando Roma é um senhor chamado Nero, conhece? Que bota fogo na cidade e culpa os cristãos. Que pendura cristãos nas ruas da cidade, banhados em óleo e ateados fogo. Cristãos são ateados fogo nos cristãos e pendurados para iluminar a rua e para mostrar que vão pagar o preço por ter incendiado Roma, e não foram eles. É esse cara que está sentado no trono de Roma, como rei da nação judia da época. O que Paulo diz? Ore por ele. Faça oração por ele. O que Paulo diz não importa o quão mal possa ser o nosso rei, o nosso presidente, o nosso pai, certo? O nosso patrão, o nosso governador, o nosso prefeito. Você precisa orar por ele, porque ele se enquadra no todos os homens. Ore pelos governantes e pelos reis, mesmo que sejam pessoas perversas como Nero, e mesmo que sejam pessoas indignas, como boa parte, não generalizo, mas boa parte dos nossos políticos, não brasileiros, mas mundiais, principalmente os brasileiros. Há um parênteses aqui, porque às vezes fica assim: pastor, eu sou cristão e não oro pela esquerda. Você está equivocado. Pastor, eu sou cristão de esquerda e não oro pela direita. Também está equivocado. O que é muito comum às vezes pastor, existe cristão de esquerda? Claro que existe.
Há pessoas que se identificam com a cultura, a ideologia de esquerda, pelo menos com alguma parte delas, uma parte dessa ideologia, ou pensamento, ou prática política que eu estou dizendo, e vai dizer assim, não, eu não vou orar pela direita. Aí, por exemplo, hoje uma direita está no poder. Aí os cristãos, em sua maioria, vão ser de direita, e vão dizer assim, não, eu não oro pela esquerda. Ora, se o senhor lá, o seu Inácio, para não falar o nome, se o seu Inácio foi eleito em 2022, eu não oro por esse cara. É um grande equívoco. Nós temos que orar até pelo nosso presidente, até por aqueles que virão, pelo nosso prefeito, pelo governador, hoje interino. E vamos chegar ao final da resolução aqui do texto do apóstolo Paulo, o motivo de fazermos isso, porque sempre há uma recompensa, sempre há um benefício em agir assim de forma bíblica. Mas ele fala, por todos os homens, pelos reis e, terceiro, por todos que exercem autoridade. Aí é o que eu já falei, o seu pai, o seu patrão, está na casa da vovó, a sua avó, está na casa do tio, o seu tio, ele é a autoridade sobre a sua vida, até aqueles que você não elegeu, até aqueles que você não votou. Se ele está lá, é o que vamos ressaltar aqui e ver, possivelmente é a vontade de Deus que essa pessoa ocupe lá para um propósito que nós desconhecemos e até nem concordamos, mas estão lá. Então o que fazemos? Oramos por todas as autoridades. E eu vou usar o texto bíblico para isso, Romanos 13, abra sua Bíblia, 13, do 1 ao 3. Mas sim, apóstolo Paulo, a igreja em Roma. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, é bem específico. Pois não há autoridade governamental que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E essa autoridade, que é um ele minúsculo, não é Deus, o enaltecerá. Não quer ter medo da blitz? Paga o IPVA, irmão. Não quer ter medo de ser preso? Não cometa um crime. Não venda drogas. Não roube coisas. Não se una ao tráfico. Então o que Paulo diz é, não importa o quanto você elegeu, concordou com a autoridade que está lá. Duas coisas, como eu sempre digo aqui, meu irmão, Deus tem culpa de tudo. A conta, põe na conta dele. Porque Deus se move de duas maneiras. Primeiro, ele é poderoso, tudo pode, tudo conhece. Então ele pode fazer o seguinte, eu quero que isso esteja aqui, eu quero que isso aconteça. Alguém diga, viu bem que eu disse que a pandemia é coisa de Deus, Deus está pesando a mão sobre o Brasil. Mentira, não é isso. A pandemia não é juízo de Deus, está guardado para o dia da volta do Senhor. Não estamos no Egito, literalmente, não é praga, isso não é praga divina. Deus pode, tem autoridade, quando quer, diga, eu vou colocar esse cara no poder, eu vou fazer isso. Ele move os peões e diz, é da minha vontade. Mas uma outra forma, que o coloca como responsável, por ser onisciente e todo-poderoso, é quando não é ele quem pratica aquilo. Mas se é poderoso, poderia impedir, sim ou não? Mas não impede. Ele não iniciou o processo, mas ele permitiu que o processo avançasse, ou seja, também tem responsabilidade. Deus sempre é responsável, ele não se exume disso, ele não tem medo disso, porque tudo está caminhando para um único fim, o que as Escrituras dizem, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Tudo está combinando para a volta do Senhor Jesus, de vias e de fato.
E não há nada que aconteça no mundo que atrapalhe, que faça Deus ter que mudar o plano. Não. Se é da vontade que isso aconteça, não está acontecendo, Ele faz acontecer. E se o que vai acontecer, que Ele não iniciou, está de acordo com a vontade dEle, para o plano vindouro, Ele deixa acontecer. Se não estivesse o que Ele faz, Ele impede. Se não for da vontade de Deus, Ele não faz, e se alguém fizer, Ele impede. Nem o diabo pode fazer aquilo que Deus não quer que seja feito. O diabo é ministro de Deus. O diabo faz o que é da vontade de Deus. Aquilo que o diabo faz é porque Deus quer que ele faça ou porque Deus permite que ele faça. No final, todo o propósito e vontade é de Deus e nunca do diabo. Nunca do diabo. Tudo é Deus quem faz. Ou ele faz, ou ele permite que aconteça. Se não quiser, não permite. Então Deus permite que tais governantes assumam. Ou Deus é quem os coloca lá, não nos importa. Se Deus os colocou, se não os colocou, permitiu que estivessem pela sua vontade soberana. A nós cabe o quê? Respeitar, orar e obedecer. Às vezes, irmãos, nós somos humanos e do humano é normal o não concordar, em estar em desacordo, em lutar para fazer aquilo. Se nós resistimos muitas vezes à vontade de Deus, eu preguei sobre isso. Jesus vai ao Getsêmani em uma resistência à vontade de Deus. Pai, Pai, se possível for, Pai, parta de mim esse cálice, Senhor, porque é pesado para mim, Senhor. Deus, o que eu quero é que o Senhor não se cumpra isso na minha vida, mas Ele levanta Jesus antes de ir embora e diz, mas Deus, antes de tudo que se faça a sua vontade. Se nós lutamos muitas vezes e resistimos para aceitar a vontade de Deus, isso não é pecado, já falei aqui. Você lutar contra a vontade de Deus não é pecado, contanto que você se levante dizendo assim, Deus, mas que se cumpra a sua vontade, me ajuda a caminhar na tua vontade, porque para mim vai ser difícil, Senhor, eu não compreendo assim, eu não desejaria assim, mas Deus, se o Senhor quer assim, é o melhor para a minha vida. Então Deus me ajuda a passar por isso. Não é pecado dizer, Deus, eu não faria desse jeito, Pai, assim vai ser mais complicado, porque, irmãos, nós sempre vamos querer os atalhos. Nós sempre vamos querer o formato que não nos causa dor, nem incômodo, nós sempre vamos preferir os caminhos verdejantes, os caminhos de ar puro e as ondas batendo, mas às vezes Deus vai querer que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mas lá também diria como o salmista, o Senhor é meu pastor e lá nada vai me faltar. Ainda que eu passe na sombra do vale da morte, não temerei mal algum. Se for onda batendo e pássaros cantando e gaivotas voando, ou se for densas trevas e medo e incertezas, Deus estará comigo. Não é que, poxa, que governante maravilhoso, o cara é top. Pô, é de Deus. Pô, o cara lá, o cara é maligno. O cara é cruel. Nero era o rei do apóstolo Paulo e Timóteo. O cara é não maligno, o cara é malignicíssimo. Isso não é de Deus. Quem diz? Ou Deus colocou, ou Deus em um plano futuro, que sabe a história, permitiu que lá estivesse para um fim que nós não entendemos. Paulo diz, à igreja em Romano, nós devemos sujeitar a todas as autoridades. Ou seja, irmãos, nos cabe, às vezes as pessoas acham que cristão, em relação à política, por exemplo, no caso aqui, a autoridade governamental, que é o que também oraremos hoje, as pessoas acham que cristão deve ser aquele povo que não pode reclamar de nada. Não, eu sou cidadão, eu sou brasileiro, nasci aqui, eu tenho identidade, eu tenho CPF, eu pago os meus impostos, eu voto. Eu tenho direito de discordar de quem eu quiser politicamente. É direito meu, queira você ou não. O meu voto é único, é individual. Eu não voto para a minha família, eu voto por mim. E lá em casa discutimos sobre política. Vai votar em fulano, pai? Sério? Que isso? Eu falei, cara, sei que o seu pensamento, eu com o meu. E, geralmente votamos por interesses próprios, o que esse candidato vai favorecer a minha classe, o meu trabalho, como eu penso, é sempre assim. Mas a questão aqui é, como cristãos, temos direito sim de discordar de política e ter nossas ideias bem firmes. Não deixe a cultura, o Jornal Nacional, o Ibope, as votações de 200 pessoas entrevistadas, levar você a votar em alguém.
Você tem que ser bem sério em relação a isso. Mas no final, concordando ou discordando, está lá alguém que eu não gostaria na minha empresa, no governo, no meu colégio, sobre mim, Paulo diz, isso está aí porque Deus colocou, ou se não colocou, permitiu que alguém colocasse. Tudo está no controle dele. Ele diz, ao invés de gastar mais tempo falando mal, gaste um bom tempo rogando por eles. Voltando a Timóteo. Ante tudo, irmãos, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens, pelos reis. E Paulo está falando sobre Nero. Paulo assim, Timóteo, ore por Nero. Que isso, Timóteo? Está de brincadeira. Ore por Nero. Está botando fogo na galera. Ora por ele. E por todos que exercem autoridade sobre a sua vida. Volto a dizer, nos cabe um julgamento próprio, nos cabe termos consciência, nos cabe termos pensamentos, lutarmos por ele. Não, concordo, não concordo, voto e não voto. Mas por último, gastem mais tempo orando do que falando mal deles por aí. Quarto e último, primeiro o apóstolo Paulo fala sobre a primazia da oração, segundo, a variedade da oração, terceiro, o alcance da oração que vai ao seu ente querido e vai a Brasília e vai aos principais governantes da sua vida, e quarto e último, fala sobre os propósitos de nós fazermos isso. Sempre há um propósito, sempre há um porquê. No final, sempre haverá benefício ou malefício. No final, sempre haverá prós ou contras, bem ou mal. Qual é o propósito da oração? Paulo diz, orem por eles, para que vocês tenham, olha o final do versículo 2, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica. Quem tem uma vida tranquila e pacífica? Levanta a mão comigo aqui. Pastor, quer ter uma vida tranquila e pacífica? Levanta a mão. Quem quer ter? Vida pacífica e vida tranquila. Façam isso para que vocês encontrem e vivam e tenham uma vida pacífica e tranquila. Embora pareçam sinônimos, e também o são, mas eu vejo aqui um formato que o apóstolo Paulo quer dizer, não de redundância, mas de esferas da vida. E a vida se dá na esfera interna e a vida externa. A vida dentro de nós e a vida fora de nós. A vida dentro de nós que inclui os nossos órgãos em funcionamento, mas também inclui as nossas emoções, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a vida de dentro. Como pensamos, o que sentimos e como estamos na saúde fisicamente. Mas inclui a vida externa, que é como nos relacionamos, as crises que temos familiares, conjugais, no trabalho, com pessoas, na política, financeira. A vida interna que também inclui nossas crises, nossos medos, nossas dúvidas. E eu posso ver aqui, se Paulo nos dá a oportunidade de ter esses dois adjetivos, tranquilo e manso, poderia dizer que a vida tranquila, ele fala sobre uma vida livre de inquietudes externas. Uma vida livre e tranquila, que não configura Rede e Fernando de Noronha. Uma vida tranquila que vai dizer livre de inquietações externas. Uma vida livre de sofrimentos externos. Uma vida tranquila, que também não prefigura uma vida sem sofrimento, uma vida sem embates, uma vida sem luta. Mas uma vida tranquila, o que vem, o que me atinge, o que me dá um soco no peito, que chega para mim sem mandar recado, sem avisar, que bate a porta, ou bota o pé na porta e entra, ainda assim, em Deus, em oração, em submissão, em dependência, em intercessão, em ações de graças, em excelência aos atributos de Deus, eu passo por isso de uma forma tranquila. Não é não sofrer, é passar tranquilamente dentro, durante o sofrimento. E mansa, ele vai dizer, vida tranquila e mansa. Mansa fala sobre uma liberdade, estar livre das perturbações internas. Pessoas que estão sofrendo internamente. Tem gente que está se consumindo por dentro por causa de política, sim ou não, gente? Estão doentes
só em ouvir o nome Messias, e não é Jesus, elas passam mal. Outras, só ouvir o nome Inácio, elas passam mal. São inquietações internas. Sabe por quê? Porque não se colocaram onde Paulo vai dizer, mais importante do que isso, antes de tudo, não é local nem tempo, é a importância que você, ao invés de guardar amargura por isso ou por esse, que você ore por isso e você ore por esse. Que você interceda por isso e interceda por esse. Você acha que eu não sofro hoje com a política brasileira? Claro que eu sofro, irmãos. Você acha que eu não sofro hoje com o que temos na presidência? Claro que eu sofro. Com o que pode nos vir em 2022? Claro que eu sofro. Essa guerra, STF, presidência, Messias vezes Dória, São Paulo vezes Rio, eu achava que era só Vasco e Flamengo. Agora até na vacina tem rixa, São Paulo e Rio. Eu sou do Butantan, eu sou da Fiocruz. E isso vai consumindo alma e coração, e nós passamos agora a odiar política, odiar político, odiar o assunto. Como cidadãos nós temos que votar. Nós temos, quando for o caso, agora não é o caso, de ir para as ruas. Não vejo bons brasileiros na rua aos domingos fazendo passeadas, não vejo isso com bons olhos, eu não vejo. Não é lugar estarmos nas ruas agora. Agora, para os cristãos, também é tempo de orar, de interceder, de suplicar, de exaltar atributos de Deus e de rogar a sua misericórdia, o que faremos daqui um pouco. E Paulo diz, sabe qual é o resultado disso? Vida tranquila e vida mansa. Enquanto alguns estão indo às ruas com paus, com porretes, com tacos de beisebol, quebrando vitrines em prol disso e prol aquilo, pró ou contra a direita ou pró ou contra a esquerda, eu posso dobrar o meu joelho e dizer, Deus, eu suplico, Pai, porque nós, como cidadãos brasileiros, nós dependemos do Senhor. Eu oro e digo, Deus, não há ninguém mais fiel e mais poderoso que o Senhor. Eu tenho um tempo de intercessão e digo, Deus, eu oro pelos governantes, eu oro pelos brasileiros. E tenho um tempo de ações de graça, diga assim, Deus, o Senhor já fez grandes coisas até aqui, e o Senhor, eu creio que vai continuar fazendo de hoje em diante. Isso a minha alma se acalma, isso meu coração se enche de fé, e eu posso ter uma vida mansa e uma vida tranquila. Para nós concluirmos e orarmos, fique de pé comigo nesta manhã. Devemos orar para vivermos com toda piedade e respeito. A oração nos leva a uma vida piedosa e respeitosa. Cristãos que não conseguem viver um tempo de equilíbrio, domínio próprio, de forma respeitosa, mas alterada, falta oração aí. Tem que orar mais e falar menos. Tem que acusar e condenar menos e orar mais. Respeito. Se não temos uma vida piedosa, falta oração. A oração vai desenvolver piedade e respeito por aqueles que pensam diferente, que se comportam diferente, que são diferentes. Devemos orar porque isto agrada a Deus. Eu não fiquei preso, mas o versículo 3 diz, façam isso por quê? Porque isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor. Supliquem, enalteçam, que é orar, enaltecer, adoração. Intercedam, se lembrem, Eucaristia, ações de graças, falem nos seus feitos. Isso agrada a Deus. Menos do que se posicionar em lábios politicamente, condenações políticas, agrada mais a Deus que nós oremos por tudo que está diante de nós. Terceiro, o Pai se agrada de ver seus filhos orando e vivendo em sua dependência. Qual é o pai que não se agrada em perceber nos filhos o sentimento de dependência do seu pai? Haverá um momento humano em que os filhos, sim, não deverão mais depender dos pais.
Esse momento para nós aqui não chega aqui. Escute-me isso. Esse momento de independência de Deus não chegará para nós aqui. Enquanto estivermos nesse corpo mortal e falível, nós sempre seremos dependentes de Deus. Mas o dia em que Ele vier sobre as nuvens do céu, e nós venhamos a estar e estaremos com Ele para sempre, em corpo glorificado, tudo que haverá de ser feito já foi feito, foi concluído. Não nos cabe mais a preocupação com o pecado, com a consequência, com a salvação, porque nós já estaremos plenos, salvos, concluído a obra do Filho de Deus. Mas aqui, dependência. Aqui é o tempo onde o Pai celebrará e se alegrará com a nossa dependência. Quarto e último, o Pai se agrada de ver os seus filhos colocando-se na brecha em favor de todos os homens. O Pai se agrada em ver os filhos se colocando na brecha em favor de todos os homens, bem como os reis e todas as demais autoridades constituídas. Deus não se agrada dos seus filhos, família dividida por causa da política. Deus não se agrada de discussões políticas nas redes sociais. Deus se agrada de um povo que mesmo discordando, volto a dizer, é saudável discordar politicamente. Eu discordo de muita gente aqui, discordo dos pastores sobre muita coisa política. É saudável. Mas Deus se agrada de filhos com o mesmo pensamento diferente que se unem para orar por um bem maior, que envolve a nação, que são os brasileiros, que envolve os cristãos e os não cristãos, que envolve ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que João viu em Apocalipse, reunido um povo glorificado com Cristo no céu, um povo de toda raça, tribo, nação. Lá estavam todos os eleitos e predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Deus se agrada com filhos que se unem para rogar na brecha em favor dos homens e das autoridades. E meu convite hoje a você nessa reflexão é uma autoanálise, aonde você, aonde nós nos encontramos aqui nesse texto de hoje. Já estamos pendendo mais para aqueles que apenas discordam, por discordar, condenam, acusam e falam mal, ou do lado daqueles que, concordando ou não, estão do lado daqueles que querem agradar a Deus. Paulo vai dizer, isso é bom e agradável a Deus, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, reis e autoridades. É isso que Deus se agrada. Então hoje meu convite a você é você fazer parte das pessoas que querem agradar a Deus. Quem que hoje pode dizer assim, pastor, eu quero agradar a Deus com a minha vida? Levante a sua mão. Pergunta retórica, todos nós queremos. Uma forma de agradar a Deus é se comportar assim, de forma piedosa, respeitosa, em oração, por todos que estão sobre nós, por todos os homens, sejam eles dignos ou indignos, bons, maus ou perversos como Nero. Hoje nós vamos orar. Quero chamar aqui o pastor Paulo, que vai nos conduzir um tempo de oração nesta manhã. Eu quero primeiro orar com você. Põe a mão no seu coração. Vou orar por você hoje. Pastor Paulo vai nos conduzir em oração com o nosso propósito de hoje. Deus, aqui o teu povo, Senhor. O Senhor ainda não nos arrebatou, o Senhor não veio nos buscar, o Senhor não nos retirou dessa terra, Pai, através de um súbito, de uma morte. O Senhor ainda nos permanece aqui neste lugar, o Senhor nos tem neste mundo ainda, Pai. Deus, e quando nós estivermos aqui, ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude a caminharmos o caminho, de nós agradarmos o Teu coração, Senhor. Deus, eu sei que há no coração de cada um hoje aqui, ó Deus, um desejo, não de entristecer o Senhor, mas de agradar o Senhor. Deus, de fazer o Senhor, Deus, se agradar com a nossa conduta, com a nossa vida. Mas Deus, o pecado ainda habita em nós. Deus, o mal ainda habita em nós. Deus, a nossa mente ainda está quedada, Pai, pelo pecado.
O Senhor, Deus, tem trabalhado com o Teu Espírito em nossa mente e coração, desenvolvendo o fruto do Teu Espírito, ó Deus. Mas, Deus, nós seremos tentados constantemente por meio do diabo, por meio do pecado que habita em nós, por meio da cultura, Deus, a nós fazermos um caminho de atalho que desagrada ao Senhor. Mas, Deus, hoje firma os nossos passos, ó Deus, que nós possamos agir e viver de forma piedosa e respeitosa, porque o Senhor se agrada daqueles que se colocam na brecha, Deus, para acima de tudo priorizar, dar primazia, Deus, não importa o tempo ou quanto tempo, nem o lugar, mas, Deus, em oração, em súplica, intercessão e ação de graça por todos os homens. Isso inclui meu pai, a minha mãe, isso inclui a minha avó, isso inclui, Deus, o meu patrão, inclui o meu professor. Deus, quantos cristãos até mesmo têm desrespeitado os seus professores por uma conduta, uma cultura, Pai, que desvaloriza hoje a profissão do professor, que tão importante é para a nossa subsistência, Pai. Deus, pessoas piedosas e respeitosas com seus líderes religiosos, com seus pastores, com seus pais, com seus governantes, ó Deus, que vivamos assim para que tenhamos, ó Pai, uma vida, ó Deus, uma vida tranquila, uma vida mansa, porque sempre haverá boa recompensa para aqueles que vivem a Tua palavra. Então hoje, Deus, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós hoje, ó Deus, algo que impede isso. Deus, hoje, Deus, converta a nossa mente. E converter, ó Pai, é pegar a mente e virar ela, Deus, em 180 graus, virar para o outro lado oposto. Converta hoje o nosso caminho do pensamento, converta hoje o caminho do sentimento, converta hoje, Pai, o caminho das emoções, converta hoje o caminho da razão, como Paulo vai dizer aos Romanos. Converta, moldem a sua mente, não amoldem a sua mente à cultura deste mundo, mas moldem, convertam ela à palavra de Deus, para que possam experimentar na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus, nos coloque hoje em uma vida diferente, em oração, Pai, por tudo aquilo que nos cerca. Faça isso em nós, assim oramos, no nome de Jesus. Eu digo amém e amém.